primeira grande trava que eu escuto, que é o medo do lojista fazer a live, né? A trava do medo. Como é que o cara que ele já se conscientizou que tem dinheiro na mesa, que ele tá lá, que ele pode ganhar dinheiro daquele jeito, porque tem um monte de gente ganhando dinheiro, como é que ele destrava para fazer a primeira live, Max? Olha, César, isso que você está colocando aí, eu acho que é a dor de 9 em cada 10 lojistas, que é o quê? O medo da exposição. Total. Aí a gente entra num outro campo, o campo do autoconhecimento, o campo da autoestima, o campo do medo do julgamento das outras pessoas. Então, aí é o seguinte, eu acredito muito que uma pessoa que sabe que precisa ter esta arma no seu arsenal, uma pessoa que já sabe que esse é um dos caminhos, essa pessoa ela tem duas opções. Ou ela enfrenta esse medo e vai para a chuva para se molhar mesmo e desapega em relação ao medo da crítica, ou ela pega alguém para fazer, alguém da loja para fazer para ela, pode contratar uma pessoa para fazer, pode contratar uma influencer, pode contratar quem quer que seja, tá? As duas formas funcionam. Agora, se você perguntar para mim qual que é a melhor é o capitão aparecendo, é o capitão comandando, é o capitão do barco, no leme do barco, comandando a história toda. Por quê? Porque o capitão tende a ter muito mais autoridade do que qualquer influenciadora. Você pode chamar a influenciadora que você quiser para fazer uma live para você. Vai dar bom? Sem dúvida nenhuma que vai. Se você pegar a influenciadora certa, se tiver tudo ali nas condições normais de temperatura e pressão, você vai estourar. Agora, aonde que a torcida vai fazer ola? A torcida vai fazer ola quando você, capitão, estiver no comando, você aparecer, você vestir, você comandar, você dar a sua opinião. É isso que o Brasil quer. É isso que o Brasil gosta. Do capitão no comando. Então, assim, você tem duas opções. Ou você terceiriza ou você faz. Ah, mas eu sei que eu tenho que fazer, mas eu tenho medo. Então, aí a gente entra num campo mais psicológico da coisa. E eu acho até interessante a gente falar um pouco nisso, César, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso. E o negócio é o seguinte. Eu não sei, César, se você já leu o livro do Napoleão Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. Já sim. Esse livro, muito bom. E nos outros livros dele, que é A Lei do Triunfo e o Quem Pensa Enriquece, que para mim esses 3 livros são obras de arte, que toda pessoa viva no planeta tinha que comer com farinha. Isso tinha que ser cartilha nas escolas. Desde que a criança é pequena, ela tinha que ler isso. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Então, assim, ele fala sobre os 6 medos básicos, né? E o medo da crítica é um desses 6 medos básicos. Os 6 medos, você deve estar ouvindo aí, você deve estar se perguntando, tá, mas quais são os outros 5? Vamos falar. Então, você tem lá o medo da perda do amor de alguém, o medo da morte, o medo da doença, o medo da pobreza, o medo da crítica, e tem mais um que é o medo da velhice, medo da morte, medo de perder o amor da família, medo de perder a saúde, medo da crítica dos amigos e da pobreza. Isso. Não é dos amigos, é medo de perder o amor de alguém é um. Medo da doença, medo da morte, medo da velhice, medo da pobreza e o medo da crítica. Isso. Então, a crítica é um dos principais medos básicos do ser humano. Outro dia eu estava fazendo um conteúdo com a Cris Pinzan, que é uma grande amiga, e ela me deu um dado que eu não sabia. Ela falou que, estatisticamente, o medo da crítica é maior do que o medo da morte, para muitas pessoas. É tão comum a pessoa deixar de se expor por conta do que os outros vão pensar, que ela acaba não dando o próximo passo. E eu acho interessante contar, César, como é que eu venci isso, porque eu também tinha. Imagina eu, que hoje gravo um monte de coisa, gravo vídeo, estamos aqui gravando um monte de coisa. Vai ter gente que não vai gostar desse podcast, que vai lá no YouTube e dá um joinha negativo? Vai ter alguém que vai ter hater? Vai com certeza ter. Agora, você não pode deixar que o medo
do julgamento de alguém te impeça de dar o próximo passo. Porque o seu próximo passo pode mudar tudo para você lá na frente.